Muito bem, rapaziada. A off-season da NBA, ela tá quase terminando. A gente tá na reta final da off-season. Na semana que vem, nós já teremos a abertura dos training camps e logo na sequência, no começo de outubro, os jogos de pré-temporada já vão começar a rolar. Só que nesse vídeo eu quero falar um pouco mais ainda sobre off-season. E o que eu vou fazer? Nesse vídeo eu vou passar pelos 30 times da NBA, né? Vou passar por todas as franquias e vou falar sobre o que eu mais gostei e sobre o que eu mais não gostei da off-season de cada um dos times. Eu vou meio que fazer um recap da off-season dos 30 times da NBA. E eu acho interessante trazer esse vídeo agora, porque muita gente pode já ter esquecido dos movimentos que os times fizeram, porque, mano, faz aí pelo menos umas 3, 4 semanas e não rola nada na NBA, né? A verdade é essa, faz muito tempo que não sai nada, que não sai nenhuma grande notícia, que não rola nenhuma grande negociação, então muita gente já pode ter esquecido dos movimentos que os times fizeram, então esse vídeo vai servir como uma revisão mesmo dos movimentos que os times fizeram nesses meses aí de off-season. Então, bora aqui passar pelos 30 times, né? Bora falar sobre os movimentos que eu mais gostei e que eu menos gostei de cada um dos times. E eu já adianto, tá? Esse vídeo vai ficar longo pra caramba, porque eu vou passar por todos os times. Então, se você tiver compromisso, dá uma pausa nesse vídeo e assiste mais tarde, porque a gente vai ficar aqui pelo menos uns 30 minutinhos aí falando sobre off-season das equipes. Então, assiste esse vídeo com tempo, né? Dedique aí um tempo para assistir esse vídeo e desfrutar dessa companhia maravilhosa. Então, vamos lá, sem mais enrolação, né? Vamos começar, vou fazer por ordem alfabética. Vamos começar com o Atlanta Hawks. O movimento que eu mais gostei do Hawks nessa off-season foi o draft do Zaccharie Risacher, né? O Risacher, ele é um dos meus prospectos favoritos dessa classe. Ele seria a minha pick 1 e ele acabou de fato sendo a primeira escolha geral, né? O Hawks mandou bem, na minha visão. Gosto do Risacher, é um jogador que, apesar de não ter um teto tão impressionante assim, o piso do Risacher me parece ser muito bom. Eu acho que ele é um jogador que, logo nos seus primeiros anos, ele vai ter uma entrega interessante. Então, gostei muito do draft do Risacher. Gostaria do Hawks ter trocado essa primeira escolha por jogadores já mais prontos, por jogadores já mais lapidados? Sim, é o que eu teria feito se eu fosse o Hawks. Eu teria trocado essa primeira escolha. Mas como o Hawks não quis trocar e quis manter a escolha, pegar o Risacher foi uma boa. E o que eu não gostei da off-season do Hawks, além do time não ter feito o negócio com essa primeira escolha geral, o que eu não gostei foi a troca do DeJounte Murray. Só que não pelo fato de ter perdido o DeJounte Murray, mas pelo retorno. Eu acho que o retorno pelo DeJounte Murray foi muito baixo, cara. Eles trocaram o DeJounte Murray pelo Dyson Daniels, né? Pelo Larry Nance Jr. e por 2 picks de primeira rodada, né? Essa troca foi feita ali com o Pelicans. E eu acho que foi uma troca, não foi ruim, mas foi pior do que poderia. Ainda mais pelo fato do Hawks ter meio que tomado prejuízo, porque o Hawks abriu mão de 4 escolhas de primeira rodada para tirar o DeJounte Murray do Spurs, e só conseguiu 2 agora. Então, o que eu mais gostei foi o draft do Risacher, foi uma boa escolha, e o que eu mais não gostei foi da troca do DeJounte Murray, porque o retorno foi bem mais baixo do que poderia. E eu também não gostei do fato do Hawks não ter trocado a primeira escolha geral. E eu sei que pode soar meio contraditório eu elogiar a escolha que eles fizeram com a pick e criticar o fato deles não terem trocado a pick. Só que é isso. Eu teria trocado essa primeira escolha, mas como não trocou, escolher o Risacher foi uma boa. Então, acho que deu pra vocês entenderem o meu ponto sobre essa questão da escolha do Hawks. Indo agora pro Celtics, o que eu mais gostei do off-season do Celtics foi o time ter mantido o seu núcleo, né? O Celtics renovou
com quem tinha que renovar, renovou com o Tatum, renovou com o Sam Hauser, renovou com o Derrick White, já tinha renovado com o Holiday e com o Jaylen Brown, né, anteriormente. Então, o Celtics manteve a base que foi extremamente dominante na última temporada. Então, isso foi o que eu mais gostei. O time também fez um movimento muito bom, pegando o Lonnie Walker, pelo mínimo de veterano. Eu achei uma baita de uma barganha. Então, isso foi o que eu mais gostei do off-season do Celtics. E o que eu mais não gostei foi... Assim, nem é que eu não gostei, mas... A única coisa que eu acho que dá pra criticar nessa off-season do Celtics foi o valor gasto, né? Porque, pô, só na renovação do Tatum, do White e do Hauser, Celtics, mano, desembolsou 500 milha, né? E isso, pensando no longo prazo, vai ter um impacto muito grande no Celtics, porque o Celtics vai pagar uma multa, vai pagar uma luxury tax absurda nos próximos anos. Só que, ao mesmo tempo que é criticável o Celtics ter gasto tanto para renovar com esses caras, não tinha muito o que o Celtics fazer. Porque se não gastasse esse valor, não ia renovar com esses caras, porque é o valor de mercado deles. O Derrick White se valorizou muito desde que ele chegou no Celtics. Então, tinha que pagar o cara, tinha que pagar o homem. E o Tatum, gente, ele é o franchise player do time. Então, assim, eu só coloquei aqui esse valor gasto pelo Celtics como algo que eu não gostei, porque é a única crítica que dá pra fazer sobre a off-season do Celtics. Porque, no geral mesmo, o Celtics fez o que tinha que fazer. Renovou com geral, manteve a base e vai brigar pelo título nessa próxima temporada. Só que, só pra não ficar sem nada pra criticar, eu coloquei aqui o valor gasto. Mas eu não teria feito diferente. Eu teria feito a mesma coisa que o Brad Stevens fez. Então, enfim, tá aí. Sobre o Brooklyn Nets, o que eu gostei do Brooklyn foi o fato do time ter finalmente abraçado a reconstrução, né? O Brooklyn tava meio que empurrando com a barriga esse rebuild, estava meio que não aceitando, né, o rebuild. Só que nessa off-season o time finalmente apertou o gatilho, trocou o Mikal Bridges, pegou uma cacetada de picks e vai para a reconstrução. Então, o fato do time ter finalmente aceitado o rebuild foi o que eu mais gostei. A chegada do Jordi Fernandes, né, para o comando técnico também me agradou muito. Gosto muito do Jordi, acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho nesse Nets. Então isso foi o que eu mais gostei. E o que eu não gostei foi que o time ainda não trocou todo mundo que deveria, né? Faltou trocar o Dorian Smith, faltou trocar o Cam Johnson. Eu acho que o time deveria explorar um pouquinho o mercado do Claxton só pra ver o que pode receber de retorno, se pode receber ali 2, 3 picks por ele. Não acho que vai receber, mas eu acho que deveria pelo menos sondar um pouquinho o mercado do Claxton. Então, o que eu não gostei foi o Brooklyn ainda não ter trocado todo mundo que deveria, principalmente Finney Smith e Cam Johnson. Mas talvez o time esteja segurando eles pra trocar na trade deadline. Então, essa pode ser a estratégia. Mas isso foi a única coisa que eu não gostei ainda. O que eu não gostei no Brooklyn foi o fato do time ainda não ter trocado esses dois jogadores. Charlotte Hornets, o que eu mais gostei no off-season do Charlotte foi a mudança de treinador, né? A chegada do Charles Lee me agrada bastante, é um treinador jovem, acho que não tem nem 40 anos, tem 39 se eu não me engano. É um cara com ideias um pouco mais atualizadas, uma cabeça mais arejada. Eu acho que é o que o Hornets precisava. Então a mudança de treinador foi o que mais me agradou. E o que eu não gostei, cara, foi o contrato do Josh Green. Apesar de eu gostar do Josh Green, achei ele um bom jogador que pode ajudar e tudo. Pô, mano, 41 milha por 3 anos de Josh Green me parece um pouco demais. Acho que dava pra ter, né, pegado ele por menos, né? Ele que foi envolvido naquela troca maluca ali do Klay Thompson, que envolveu uma porrada de times. Então, gostei muito do valor pago pelo Josh Green, mas de resto, sim, não tem muito o que criticar aí do Hornets não, né? O Hornets não tinha muito o que fazer também. Não é uma franquia que gera o interesse de agentes livres, então não ia conseguir muita gente aí nessa off-season. Pegou o Tidjane Salão no draft, que eu acho que é uma aposta interessante. Então, acho que o Hornets fez o que dava
fez o que dava. Mas eu gostei muito mesmo da mudança de treinador. Acho que era bem necessária. Sobre o Chicago Bulls, a mesma coisa que eu gostei no Nets foi o que eu gostei do Bulls, que é o fato do time apertar o gatilho da reconstrução. Né? O Bulls finalmente parece que vai reconstruir. Trocou o DeRozan, trocou o Alex Caruso. Falta ainda trocar Zach LaVine e Vucevic. E aí entra no que eu não gostei, né, que é o fato do Bulls ainda não ter trocado esses dois caras. Só que o que mais me desagradou nessa off-season do Bulls foi a troca do Caruso. Eu gostei do time ter trocado o Caruso, porque foi o pontapé inicial da reconstrução. Eu gostei. Mas eu não gostei da troca em si, porque o Bulls trocou o Caruso e não recebeu nenhuma pick, né, de volta. Pegou basicamente o Josh Giddey. Na verdade, só foi o Josh Giddey que o Bulls pegou. Então, você trocar o Caruso e não receber nenhuma primeira rodada, não dá pra dizer que foi uma boa troca. Não dá pra dizer que foi uma boa troca. Pra mim, o Thunder foi bem vencedor nessa negociação. E me surpreendeu muito o Bulls não conseguir pegar uma primeira rodada logo do Thunder, que é um dos times que mais tem escolhas pra colocar numa negociação. Então, eu gostei do Bulls ter trocado o DeRozan em Caruso, mas eu não gostei do retorno, além de não ter trocado LaVine e Vucevic, o que eu não gostei foi do retorno na troca do Caruso. Eu acho que o Bulls poderia ter pego bem mais pelo nosso caro show. Pelo menos uma primeira rodada. Pelo menos uma primeira rodada dava pra ter pego. Indo agora pro Cavaliers. O que eu mais gostei no Cavaliers foi a extensão do Donovan Mitchell. Era muito necessário renovar e manter o Donovan Mitchell no time. E o Cavaliers conseguiu, né? O Mitchell tá garantido até 26, 27, o que é muito importante. E o que eu não gostei foi a falta de agressividade do Cavaliers em busca por um ala. Eu acho que o Cavaliers deveria ter sido mais agressivo nessa busca, deveria ter dado um upgrade na posição. E não deu, né? Renovou com o Okoro, um valor que eu acho ok pela entrega dele, e só. Né? E essa era a grande necessidade do Cavaliers. O Cavaliers precisava de um ala mais confiável, principalmente no lado ofensivo da bola. Então, o que eu não gostei foi essa falta de agressividade do Cavaliers na busca por um ala. Deveria ter sido mais incisivo para atender a essa necessidade. Dallas Mavericks. Cara, eu gostei de todas as chegadas, né, que rolaram ali no Dallas. Gostei do Najee Marshall, gostei do Quentin Grimes, gostei do Klay Thompson. Não gostei tanto do Dinwiddie, mas eu acho que é válida a aposta no Dinwiddie, porque a última vez que ele jogou em alto nível foi no Dallas. Então, talvez o Dallas esteja apostando nisso. Então, eu gostei de todas as chegadas. E o que eu não gostei foi da saída do Derrick Jones, mas não tinha como manter ele também. Derrick Jones, ele ia pedir uma grana alta e o Dallas não ia dar a grana que o Derrick Jones queria. Então, eu não gostei do Dallas ter perdido o Derrick Jones, mas eu entendo que não tinha muito o que fazer. Mas não deixa de ter sido algo ruim, né? Se tivesse mantido o Derrick Jones e pegado Klay Thompson e Quentin Grimes, teria sido melhor. Mas eu acho que o Najee Marshall, ele vai suprir bem a saída do Derrick Jones. Pelo menos é a expectativa. O Denver é meio óbvio o que eu não gostei, né? Na verdade, o que ninguém gostou, que foi a saída do KCP. Assim, o Denver perdeu o KCP por ser mão de vaca. Essa é a verdade. Porque, 3 anos, 66 milhões de dólares, dava pro Denver ter né, pagado. Dava pra ter pago essa grana pelo KCP. E não pagou. Por quê? Porque não queria, talvez, se complicar mais no cap space, o que pra mim é uma bobagem. O Denver deveria. Ah, mas vai pagar multa. Foda-se. Você precisa manter o KCP, porque é um jogador que é crucial. Era crucial nesse time. Então, o que eu não gostei foi, obviamente, a saída do KCP. E o que eu gostei foi o Russell Westbrook, porque pegou o Westbrook por um valor muito baixo, uma pechincha, e é um jogador que, se bem utilizado, pode render, pode ajudar. Não vai ser o substituto do KCP, porque são características totalmente diferentes, principalmente na questão de bolas de 3, que o KCP é um especialista e o Westbrook nos últimos anos tem sido um péssimo arremessador de longa distância.
mas ele pode ajudar ali na defesa, pode ajudar na armação de jogo. Eu já até fiz um vídeo falando sobre como que eu vejo o Westbrook ajudando o Denver. Então, eu gostei da chegada do Westbrook, mas eu acho que a chegada dele não supre a saída do KCP. Para mim, o Denver termina essa off-season no negativo por conta da perda do KCP. Detroit Pistons, o que eu gostei foi a mudança ali no comando ali das operações. O Pistons demitiu o Troy Weaver, que nos últimos 4 anos só conseguiu 74 vitórias. Então, assim, a gestão dele foi horrível. E trouxe o Trajan Langdon, que já chegou mudando as coisas. Ele já chegou demitindo o Monty Williams, pegando o Bickerstaff, já chegou draftando o Ron Holland, pegando o Tobias, pegando o Tim Hardaway, pegando o Malik Beasley, pegando o Paul Reed. Então, já dá pra ver que ele tem uma pegada muito mais diferente. Ele é diferente, dá pra ver que ele... Uma pegada diferente é meio, né? Uma pegada diferente. Mas dá pra ver que ele tem uma... Ele tá mais afim. Ele tá com mais vontade. Então, eu acho que essa mudança ali no comando é boa. Não sou muito fã do JB Bickerstaff, mas eu acho interessante mudar o treinador também, porque o Monty Williams foi horroroso temporada passada, e claramente o Monty Williams não queria treinar o Pistons, dava pra ver, então eu gostei das mudanças que ele fez. Ron Holland, acho que foi uma boa escolha. O que eu não gostei, principalmente, foi a perda do Quentin Grimes. Dava pra ter mantido ele, um jogador jovem, né, com um bom futuro, acho que ele deveria ter sido mantido. E, obviamente, eu não gostei do contrato do Tobias Harris. Apesar de eu achar que o Tobias vai melhorar até certo ponto esse time do Pistons, você pagar 52 milhas por 2 anos do Tobias não dá. Não dá pra elogiar. Então, o valor pago pelo Tobias não me agradou. Não me agradou. Mas a mudança ali no comando, ali na gerência do time, me agrada. Me agradou. Né? Talvez isso mude um pouco aí esse caminho do Pistons, que não tem sido muito bom aí nos últimos anos, né? Lembrando que o Pistons vem da pior temporada da sua história. Então, acho que era importante mudar aí o comando ali da franquia. Golden State Warriors. Gostei de todos os reforços que chegaram no Golden State. Gostei do Kyle Anderson, gostei do Anthony Melton, gostei do Buddy Hield. São 3 jogadores que eu acho que chegam para agregar. Eles melhoram o time do Warriors. E eu acho que o Warriors conseguiu suprir bem a saída do Klay Thompson. Conseguiu suprir bem. O que eu não gostei... e a extensão do Curry. A extensão do Curry também gostei. Né? O Curry se garante no time até a temporada 26-27. Então, importante o Golden State manter o seu maior ídolo pelo maior tempo possível. Ainda mais por conta, né, desses rumores de troca que surgiram depois das Olimpíadas. Então, o Warriors ter conseguido essa extensão com o Curry foi muito importante. O que eu não gostei foi a falta de um nome mais forte chegando no time. Eu gosto de quem chegou, como eu disse, Kyle Anderson, Buddy Hield e DeAndre Melton, mas faltou um cara de mais nome, né? Faltou um Lauri Markkanen, faltou um Paul George, faltou um cara que colocasse o Warriors ali no hall de contenders ao título. O Warriors não tá nesse hall. E com o Markkanen ou um Paul George, estaria. Mas eu entendo que o Warriors tentou, né? Não dá pra dizer que o Warriors não foi atrás desses caras. O Warriors foi, só que não conseguiu. O Jazz não quis trocar, principalmente pelo fato do Warriors não querer envolver Paul James na negociação. O Jazz não quis, e o Clippers não queria fazer negócio com ninguém da Conferência Oeste, porque não queria reforçar um rival de conferência com o Paul George. Então, o Warriors tentou, mas não conseguiu, né? Mas o fato do Warriors ter tentado não muda o fato de que não ter conseguido um grande nome foi algo ruim, porque o Warriors precisava de um grande nome, precisava de um grande reforço. Então, isso ainda é um ponto negativo nessa off-season no Golden State, apesar do time ter tentado conseguir esse grande nome. O Houston, cara, o Houston não fez nada que eu não gostei. Na verdade, é que a off-season do Houston ela foi positiva. Pegou o Rich Shepard, que é uma escolha que tem tudo para ser tem tudo para ser vista no fim da temporada
como uma das melhores escolhas desse último draft, porque o Reed Shepard, ele mostrou na Summer League que ele tá pronto pra jogar, que ele tá pronto pra brigar pelo Rook of the Year. Então, a escolha do Reed Shepard foi excelente. Mano, de resto, o Houston não fez nada de ruim. Então, eu não consegui listar nada que eu não gostei nessa off-season do Houston. Não consegui listar nada. Foi uma off-season boa. Não fez muita coisa, e o que fez foi bem feito. Pegou o Reed Shepard, um cara que vai agregar na rotação. Eu gostei, cara. Gostei. Houston não tem muito o que criticar, não. O Indiana, eu gostei muito das extensões do Nembhard e do McConnell. Foram duas extensões que eram necessárias e que os valores não são ruins. Do Nembhard, 3 anos, 58,7 milhões de dólares, eu achei uma barganha. E o McConnell, 44,8 por 4 anos, também acho bom. Apesar do McConnell ser um cara mais velho e tudo, cara, ele vem da melhor temporada da vida dele. Ele foi, na última temporada, um dos melhores reservas da liga. Então, foram duas extensões boas e que eram necessárias. A única extensão que eu não gostei, e é o que eu coloquei aqui como ponto negativo da off-season do Indiana, foi a renovação do Obi Toppin, né? Você pegar o Obi Toppin, 58 milhões, 4 anos, eu acho que é um valor um pouquinho mais alto do que deveria. Poderia ter pego ele, ter renovado, né? Ter mantido ele por um valor um pouquinho menor, porque não é como se todo mundo quisesse o Obi Toppin também, né? Então, acho que dava pra ter renovado com ele por um valor menor. Mas foi também a única coisa que eu não gostei nessa off-season do Pacers. Los Angeles Clippers, meio óbvio o que eu não gostei, né, a saída do Paul George, e não só a saída do Paul George, mas ter deixado o Paul George embora de graça, né? O Clippers não ganhou nada com a saída do Paul George, nada. Perdeu o cara de graça, um cara que, pô, valia pelo menos umas 2 firsts, né? Pelo menos umas 2 escolhas de primeira rodada, 2 a 3 escolhas o Paul George valia. Então, ter perdido o Paul George de graça foi o que eu não gostei na oficina do Clippers. E o que eu gostei foi o Derrick Jones. Achei uma boa chegada, o valor caro, mas o cara se valorizou, né, mano? 30 milhões, 3 anos. Era o que ele valia mesmo. Chris Dunn, achei uma baita de uma barganha. 3 anos, 16,3 milhões. Baita de uma barganha. E o Batum, 2 anos, 9,6 milhões. Achei um bom valor também. Então, gostei das chegadas do Clippers. Acho que o Clippers vem pra uma temporada digna. Não acho que vai brigar por título. Talvez não brigue nem por final de conferência. Mas deve ter uma temporada digna. Mas é aquilo, né, velho? Perdeu o Paul George de graça. Não é legal. Não é legal, né? Então, esse é o balanço que eu faço do off-season do Clippers. O Lakers, gostei obviamente, da renovação do LeBron. Era muito necessário renovar com o LeBron. Manteve ele aí por pelo menos mais uma temporada. Tem ali a player option no segundo ano. Mas para esse ano o LeBron tá garantido. O fato do LeBron ter dado ali um descontinho de um pouco mais de $1 milhão também foi algo positivo, porque dá um pouco mais de flexibilidade pro Lakers conseguir uma troca, porque se o LeBron não tivesse dado esse desconto de 1,3 milhões, o Lakers não poderia absorver nenhum salário numa troca. Então, esse descontinho na renovação do LeBron foi algo positivo. Gostei do draft do Lakers, né? Dalton Knecht é uma ótima. O Bronny, vocês sabem que eu não sou muito fã, né? Mas também não acho que foi algo, meu Deus, que horripilante. Não, eu só não sou muito fã da escolha porque dá pra ter pego alguém melhor, alguém mais pronto, né? Do que o Bronny. Mas, enfim, não vou ficar aqui criticando o Bronny também, porque eu já fiz muito vídeo falando sobre ele. Então, não quero ter essa imagem de hater do Bronny. Mas eu gostei muito do Dalton Knecht. Então, basicamente, o que eu gostei da off-season do Lakers foi isso. Dalton Knecht e a renovação do LeBron, com o acréscimo desse descontinho que o Lakers conseguiu. E o que eu não gostei foi que o Lakers parou por aí, né? Além de Bronny e Dalton Knecht, quais foram as outras chegadas no Lakers? Coloco? Godwin? Né? O Lakers não fez nada, basicamente. O Lakers não se reforçou. Não se reforçou para além de Dalton Knecht, que é um novato. E apesar de ser um novato que aparenta estar pronto para jogar, é um novato, é uma incógnita. Pode ser que ele não jogue bem esse ano. Então, o Lakers não fez nada e o Lakers precisava fazer mais, precisava de um grande nome. Assim como o Warriors precisava de um grande nome para entrar na briga pelo título, o Lakers também. O Lakers também precisava. Então, a falta de
de chegadas impactantes no Lakers é algo que eu não gostei e, obviamente, é algo negativo. Memphis Grizzlies, vou dar uma acelerada aqui, tá, gente? Memphis Grizzlies, gostei da chegada do Zach Edey, boa escolha, usou ali a pick 9 pra pegar ele. Não era quem o Memphis queria o Klinga, mas o Zach Edey deve fazer ali um bom papel, deve executar bem o seu papel como pivô titular, ele vai assumir a titularidade que era do Steven Adams, então gostei do Zach Edey. E eu não gostei da saída do Ziaire Williams, né? Apesar de não ser também um cara que vai fazer muita falta, pra rotação eu acho que era interessante manter o Ziaire Williams. Ele vai pro Brooklyn Nets, vai jogar lá em Brooklyn, então eu acho que o Memphis poderia ter mantido ele, mas também não é uma saída que vai ser, meu Deus, o Ziaire Williams, não. Mas é algo que eu não gostei tanto. Miami Heat, uma situação meio parecida com o Lakers. O Miami também precisava de uma grande movimentação, também precisava de um grande nome ali para entrar na briga pelo título, ainda mais no leste, que deve ser muito forte nessa temporada, mais forte do que foi a temporada passada. Então a falta de uma grande movimentação não me agradou no Miami, é a minha grande crítica ao off-season do Heat. E o que eu gostei na off-season do Heat foi a extensão da Adebayo. A Adebayo se garante no time até 28, 29. E o draft do Clewar, que tem tudo para ser um bom backup pro Adebayo, ou até para fazer dupla com ele ali, né? Então, basicamente é isso que eu gostei na off-season do Heat. Chegada do Clewar via draft e a renovação da Adebayo. E o que eu não gostei foi aí a falta de movimentação. E também essa novela que se criou ali por conta do Jimmy Butler. Eu acho que o Miami não precisava criar essa novela. Né? Dava para ter feito as coisas de uma forma mais reservada. Não precisava do Pat Riley jogar a merda no ventilador numa entrevista coletiva. Dava para ter feito isso no privado. Mas é o Pat Riley, né? Também é duro cobrar isso dele porque ele gosta disso. Ele gosta do espetáculo. É algo que tá na essência do Pat Riley. Milwaukee Bucks. Gostei das chegadas, de basicamente todas, só que a do Gary Trent é a que mais me agrada. Você pegar um Gary Trent pagando 2,1 milhões de dólares é uma baita de uma pechincha, uma baita de uma barganha, até porque é um cara que poderia muito bem ter assinado com algum time por 15 milhões por ano. E o Milwaukee pegou esse cara pagando 2,1, então achei uma ótima. E não teve nada que eu não gostei no off-season do Bucks. Acho que o Bucks não fez nada ruim, não fez nada de errado. Fez até mais do que precisava, né? Pô, Delon Wright, Gary Trent Jr. são caras que vão agregar muito e com valores baixos. Então acho que o Bucks fez aí uma off-season muito boa, muito limpa aí de grandes erros, né? Vamos lá, em Minnesota Timberwolves. O que eu mais gostei da off-season do Minnesota foi a escolha do Rob Dillingham, né? O Minnesota gastou 2 escolhas de primeira rodada futuras, né, para pegar o Rob Dillingham. O Minnesota trocou a primeira rodada de 2030 e a de 2031 para poder selecionar o Rob Dillingham nesse draft. E eu acho que foi uma troca boa, né? Foi uma boa troca, porque o Rob Dillingham, ele é um jogador que vai suprir uma das grandes necessidades desse Minnesota, que era de um bom reserva para o Mike Conley, né? Agora o Chris Finch vai ter um jogador jovem, explosivo, muito bom ofensivamente, para usar como backup do Mike Conley e talvez até para preparar ele para substituir o Mike Conley no futuro. Lembrando que o Mike Conley tá na reta final de carreira. O Mike Conley já é um veteranaço. Então, gostei muito, né, da escolha do Rob Dillingham. E o que eu não gostei, cara, foi o fato do time ter perdido o Kyle Anderson. Apesar de muita gente tratar o Kyle Anderson como um bagre, como um jogador que, nossa, é muito ruim, é o slow-mo, né, muito lento e tal, ele tem até um aspecto meio que de meme. Apesar da galera ter essa visão sobre o Kyle Anderson, ele é um jogador que foi muito importante nesse Minnesota, um jogador que ajudava tanto ali na criação, né, porque ele é um playmaker bom, um jogador muito inteligente, tem um QI de basquete muito alto, como também na defesa. Então, a saída do Kyle Anderson não me agradou. Não me agradou. Foi o que eu não gostei nessa off-season do Minnesota. New Orleans Pelicans. Obviamente, a troca pelo DeJounte Murray foi o ponto alto dessa off-season do Pelicans. Pegar o DeJounte Murray, né, tendo que abrir mão só de Larry Nance, Dyson Daniels e 2 firsts,
Achei um baita de um movimento, uma baita de uma troca. DeJounte Murray tem tudo para ter um encaixe muito bom nesse time. Com ele ali, o CJ McCollum vai poder voltar a jogar na posição e executar a função onde ele mais foi bem sucedido na NBA, que é essa função de shooting guard, de scorer, basicamente. Não vai ter nenhuma obrigação de playmaker, porque o DeJounte Murray vai fazer isso. E o DeJounte ainda vai cobrir o CJ McCollum na defesa, o que é muito importante. Então, a troca pelo DeJounte Murray foi excelente. E o que eu não gostei foi a falta da chegada de um pivô. Né? O Pelicans perdeu o Valanciunas nessa off-season. O Valanciunas foi pro Wizards. E não trouxe ninguém à altura para substituir, né? O Pelicans deve começar a temporada tendo ou o Thais ali na 5 ou o Ives Smith, que é o novato. Então a falta de um pivô, da chegada de um pivô, foi o que eu não gostei aí da off-season do nosso querido Pelicano. New York Knicks. Cara, o Knicks... Assim, a única coisa que eu não gostei na off-season do Knicks foi a perda do Hartenstein. Só que não tinha como não perder o Hartenstein, porque, mano, ele se valorizou pra caramba, o Thunder tava disposto a pagar o que fosse necessário pra ter o cara, e o Knicks não podia abrir mão dessa grana, porque tinha que renovar com o Brunson, tinha que renovar com o Anunoby. Então, a única coisa ruim nessa off-season do Knicks foi a saída do Hartenstein, mas não tinha muito o que o Knicks fazer também, né? O Knicks estava meio que de mãos atadas nessa situação. Agora, o que eu gostei, muita coisa, né? A extensão do Jalen Brunson foi uma barganha inacreditável. Renovar com o Brunson por 4 anos, 156,5 milhões de dólares, foi uma das melhores negociações dos últimos anos na NBA. O Brunson... Mano, esse contrato do Brunson, ele tem tudo pra ser o melhor contrato da NBA por um bom tempo, cara. Porque é um franchise player recebendo, sim, óbvio, é muito dinheiro, mas é muito menos do que ele poderia e merecia ganhar. Só pra vocês terem noção, se o Jalen Brunson tivesse esperado até 2025 e tivesse pedido o máximo que ele poderia nessa renovação... Ele poderia assinar por 5 anos 269,1 milhões de dólares. E o Knicks pegou ele por 4 anos, estendeu por 4 anos, 156,5. Então, foi uma baita de uma barganha, essa renovação do Brunson, essa extensão do Brunson. Então, já começa por aí o brilhantismo dessa off-season do Knicks. Ter pego o Mikal Bridges também, né? Uma baita de uma negociação, uma baita de uma troca. Abriu mão de muitas picks de draft. Mas pegou o Mikal Bridges, que é jovem pra caramba, tem potencial de All-Star e que vai fazer o Knicks ter uma das maiores profundidades de elenco da liga. Eu já falei, pra mim o Knicks tem o melhor elenco da NBA. E a chegada do Mikal Bridges tem total influência nisso. Então... a chegada do Mikal foi maravilhosa, a renovação do Anunoby foi maravilhosa, e o draft do Tyler Kolek ali na segunda rodada também foi um ponto alto dessa off-season do Knicks. Então, o Knicks basicamente fez uma off-season espetacular com o adendo ali da perda do Hartenstein, mas, como eu disse, não tinha como perder. Dava para ter sido um pouco mais agressivo na busca por um pivô, para esticar um pouquinho mais a rotação de garrafão, que vai ter basicamente... o Mitchell Robinson ali? Poderia, mas é difícil também. Não é como se tivessem muitas opções também no mercado. Então, eu até passo um paninho aí no Knicks por não ter conseguido um substituto pro Hartenstein, porque focou em outras áreas. Focou na extensão do Brunson, do Anunoby e na troca pelo Mikal Bridges. Oklahoma City Thunder. O Thunder é outro time que é difícil achar alguma coisa ruim no off-season. O único movimento que não me agradou tanto, mas o Thunder poderia fazer isso, poderia se dar o luxo de fazer isso, foi o draft do Topic, porque apesar de eu gostar muito do Topic, ele não joga nessa temporada, e o Thunder gastou uma pick 12 nele, sendo que poderia pegar, por exemplo... um Tristan da Silva com essa mesma escolha, um cara que para esse ano já ia contribuir. Mas eu entendo que o Thunder poderia se dar o luxo de gastar uma escolha alta num jogador que não joga nessa temporada, porque já tem um elenco muito forte. E
pegou um jogador que, saudável no próximo ano, mano, pode ter um ano de novato do ano. Talvez o Topic pode brigar pelo Rook of the Year quando ele for jogar na temporada seguinte, na temporada 25-26. Então, o Thunder, eu não gostei desse movimento, porque pegou um cara que não joga nesse ano, mas eu também não acho que foi algo ruim também, porque o Thunder poderia se dar a esse luxo. Agora, de coisa boa, pô, mano, a troca pelo Caruso foi absurda de boa pro Thunder. Trocou um jogador que não vinha de um ano bom, que vinha recebendo muitas críticas, que era o Josh Giddey, e pegou um Caruso que vai ter um encaixe maravilhoso nesse time, vai fazer o Thunder ter uma das melhores, se não a melhor defesa de perímetro da liga, e não gastou nenhuma escolha de primeira rodada nisso, cara. Então foi uma baita de uma barganha, e a chegada do Hartenstein é maravilhosa, né? O Hartenstein chega pra tapar um dos poucos buracos que esse Thunder tinha, que era ali na questão de reserva do Chet. O Chet não teve um reserva digno temporada passada. Agora vai ter o Hartenstein. E pode talvez até jogar como titular. Não acho que ele vai ser titular, mas ele pode ser titular ali do lado do Chet. Então, a chegada do Hartenstein foi muito boa. Ah, Luiz, e o valor não é muito alto? Pô, 87 milha por 3 anos? É alto, mas dada a valorização que o Hartenstein teve no último ano, não dava pra ter pego ele por menos. Se o Thunder oferecesse menos do que isso, o Knicks renovava com ele. Então, o Thunder pegou um jogador que vai ajudar muito e, mano, pegou um Alex Caruso por uma barganha inacreditável. Então, off-season do Thunder, pra mim, também é extremamente positivo. Orlando Magic. Não teve nada que eu não gostei do off-season do Magic. Poderia ter ido atrás de mais arremessadores? Poderia, mas também é difícil cobrar isso do Orlando Magic, né? Não é como se tivessem 32 snipers disponíveis no mercado. Não, então o Magic, eu não consigo listar nada de grave que o Magic fez. Agora, o Magic fez um dos melhores movimentos da off-season, que foi o KCP. 3 anos, 66 milhões por um cara que é, pô, os maiores chama-títulos que a NBA tem. Um cara multicampeão, um cara que é vencedor pra caramba e que vai ajudar a melhorar uma defesa que já era excelente e que vai ajudar no principal ponto negativo que esse time tem, que é o arremesso de 3, pô, mano, pra mim foi um valor muito bom, uma baita contratação, e é o típico movimento de time que quer vencer, que quer ganhar. Então, a chegada do KCP foi espetacular. Philadelphia, outro time que também não fez nada que eu não gostei. Eu gostei de tudo que o Philadelphia fez nessa off-season. Pegou o Paul George, pegou o Eric Gordon, draftou o McCain, draftou o Adembona, pegou o Caleb Martin, renovou com o Kyle Lowry, renovou com o Kelly Oubre, renovou com o Maxey. Cara, pra mim o Philadelphia fez um off-season impecável. Impecável. Pode dar merda durante a temporada? Pode dar merda. O Philadelphia pode ser um grande flop? Pode. Mas fez tudo certinho. A diretoria fez o trabalho dela. Entendeu? A diretoria fez o trabalho dela. Agora tá na mão dos jogadores, tá na mão do Nick Nurse. O que a diretoria tinha pra fazer, fez. Montou um elenco muito forte. Muito forte. Então, pra mim, o Philadelphia fez tudo certinho. Red Jackson também é uma chegada boa. Estica um pouco mais a rotação de armadores, melhora essa rotação de guards. Então, pra mim, tudo que o André Drummond também, eu acho que eu não falei dele, mas André Drummond, excelente. Então, tudo que o Philadelphia fez, eu gostei. Pra mim, foi uma off-season maravilhosa do nosso querido 76ers. Phoenix Suns, pra mim, um dos grandes pontos altos dessa off-season, considerando todos os movimentos que foram feitos, foi o Phoenix pegar o Ty Jones pelo mínimo de veterano. Pra mim, isso aí foi absurdo de bom, um movimento excelente. Ty Jones chega pra ser o armador titular que esse time precisava. Ficou muito claro, temporada passada, o quão necessário era um PG de origem esse time, e o Ty Jones chega pra ser esse cara. O Ty Jones, nos últimos 2 anos, ele tem a melhor relação assistências, turnovers da liga. A melhor relação. Então, assim, é um jogador excelente, experiência de playoff, jogador que já tá na liga há um tempo, então ele chega pra ser titular e pra render bem. Então, esse foi o que eu mais gostei no Phoenix. E o que eu não gostei foi não ter pego um reserva melhor pro Nurkic.
né? Tem ali o... Pegou o Plumlee, mas, mano, eu não gosto muito do Plumlee. Eu acho que o Suns deveria ter sido um pouco mais agressivo na busca por um pivô reserva mais digno pro Nurkic. Pelo menos é o que eu acho. O que eu acho que deveria ter sido. O draft do Phoenix também não foi muito. Não foi ruim, não. O Ryan Dunn é um bom jogador, apesar de eu ter. Se fosse o Phoenix, ter pego o Tyler Kolek ali. Mas quis pegar o Ryan Dunn. Eu acho ok. Defensivamente é muito bom. Ofensivamente é horrível, mas na defesa, Ryan Dunn é muito bom. Portland Trail Blazers. A troca pelo Avdija foi maravilhosa. Né? A troca pelo Danny Avdija foi uma coisa incrível. Pegou um jogador de 23 anos que tem um contrato muito amigável. 55 milhões, 4 anos. Pegou um cara desse, abrindo mão de um Malcolm Brogdon, que não ia ser útil nessa temporada. Útil seria, porque é bom jogador, mas é um cara que não casa com o momento do Blazers. Não casa com esse momento de reconstrução. Então, trocou o Malcolm Brogdon, trocou ali a pick 14 e a primeira rodada de 29 pra ter um Avdija que, mano, se encaixa perfeitamente com esse momento do Blazers. Jovem, talentoso, bom teto. Mano, achei excelente essa troca pelo Avdija. Pra mim foi o ponto alto da off-season do Blazers. E o que eu não gostei foi o fato do Blazers ter pego Klingan na 7, sendo que já tem Eitan e Robert Williams. Ah, Luiz, mas eles vão trocar um dos dois na trade deadline. Beleza, mas ainda não trocou. Ainda não trocou. Então eu acho que foi uma pick 7 que poderia ter sido talvez um pouco melhor utilizada, né, por um jogador, por exemplo, por um ala, por exemplo, por um power forward, não sei. Pelo menos eu acho que o Blazers poderia ter usado melhor. Também não sou o maior fã do Klingan também não, viu? Acho bom jogador, mas não é como se eu amasse, morresse de amores pelo Klingan. Por exemplo, eu prefiro o Eitan do que o Klingan. Eu prefiro o Robert Williams do que o Klingan. Então, enfim, é a única crítica que eu tenho a essa off-season do Blazers, que foi boa, foi uma boa off-season. Sacramento, troca pelo DeRozan, né? Foi o que eu mais gostei. Né? O DeRozan chega pra montar ali um trio bem interessante com Fox e Sabonis. DeRozan, apesar de estar na reta final de carreira, ainda tem muita lenha pra queimar. É um jogador muito bom, ainda é no isolation um dos melhores que a liga tem e um dos melhores no mid-range. Então ele chega pra contribuir muito aí no lado ofensivo desse Kings. E o que eu não gostei, cara, sim, talvez a falta de reforços pra defesa. Porque assim, pegou o Carter no draft, que é um jogador que chega pra substituir o Davion Mitchell que saiu. Carter, bom, muito bom jogador, né? O Devin Carter, muito bom na defesa, um dos melhores defensores da classe. Mas poderia ter pego mais, poderia ter sido um pouquinho mais agressivo em busca de defensores. Né? Em busca de defensores. Então, essa é a única crítica que eu faço à off-season do Kings. Mas no geral eu gostei. Gosto muito da troca do DeRozan. É o melhor encaixe do mundo? Talvez não seja, mas eu acho que valeu a pena a aposta. Acho que valeu a pena a aposta. San Antonio Spurs. Chegada do Chris Paul e do Harrison Barnes, pra mim, são duas chegadas muito boas. São dois jogadores que vão ajudar tanto dentro de quadra, como também na lapidação da molecada. Eu até fiz um vídeo falando, né, sobre isso. Como eu acho que a importância dos dois vai ser muito maior nos treinos do que no jogo em si. Eu acho que eles vão ser cruciais no desenvolvimento dessa molecada do Spurs. Vassell, Wembanyama, Stephen Castle, Malaki Branham e companhia, Keldon Johnson e tudo mais. Eu acho que eles vão ajudar muito. Em quadra também vão ajudar bastante, mas fora das quadras eles vão ser importantíssimos. Então foi o que eu mais gostei dessa off-season do Spurs, né? Ter pego esses dois jogadores, esses dois veteranos, principalmente o Chris Paul. E o que eu não gostei tanto, mas aí também não é como se eu achado o movimento horrível, mas o que eu não gostei tanto foi o Castle, porque apesar de eu enxergar um potencial defensivo absurdo no Castle, acho que ele pode sim se tornar no futuro um dos melhores guards defensivos da NBA. Ofensivamente, eu acho ele muito abaixo. Eu acho que não é como se ele fosse um inútil no ataque. Ele é útil, atlético, bom nas infiltrações, só que a falta de arremesso dele me incomoda um pouco. E pra pegar um jogador no top 4 do draft, eu acho que ele tem que ter um lado ofensivo um pouco mais bem desenvolvido. Por exemplo,
se fosse o Spurs, teria pego o Rob Dillingham ao invés do Castle. Entendeu? Então, a escolha do Castle foi a única coisa que eu não gostei tanto nessa boa off-season do Spurs, que foi boa. Importante salientar isso. Bom, vamos lá, hein? Os últimos times. Pô, já passou dos 30 minutos, hein? Falei que ia ser 30 minutos, já passou disso. Meu Deus do céu. Toronto Raptors. As renovações do Quickley e do Scottie Barnes foram as duas grandes movimentações positivas que o Toronto fez. Emmanuel Quickley, 5 anos, 162 milhões de dólares. Pode até passar disso ali com os incentivos. Acho uma ótima. E o Scottie Barnes assinou pelo máximo, né, 224 por 5 anos. Duas renovações importantes, necessárias. Dois jogadores jovens que serão aí os pilares desse novo Toronto Raptors. Então foi o que eu mais gostei. E o que eu não gostei foi o fato do Toronto ter gastado uma pick 19 num Jacoby Walter, que pode dar certo, é um bom jogador e tudo, né? O tape dele em Baylor é bom, mas poderia ter pego, né, opções um pouco mais talentosas, como a Zaya Collier, como o Ivi Smith, como o Filipowski. Então, a escolha do Toronto no draft, na minha avaliação, não foi a melhor possível. Então, foi o que eu não gostei no off-season do nosso querido Torontão. Utah Jazz, draft do Utah foi o ponto alto da off-season deles, né? O Utah foi, para mim, o melhor time nesse draft, né? O Utah saiu do draft com Cody Williams, Filipowski e Collier. Uma coisa impressionante. 3 jogadores excepcionais. Collier, fim de primeira rodada, e Filipowski, segunda rodada. 2 baita steals. Então, o draft do Jazz foi o que eu mais gostei da off-season deles. Gostei também da renovação do Markkanen. Importante manter o Markkanen. Mais 4 anos de contrato, se eu não me engano, né? Achei muito bom. O que eu não gostei foi a falta de algumas trocas. Por exemplo, o Jazz não ter trocado o Sexton, não ter trocado o Clarkson, não ter trocado o John Collins, me incomoda, porque são 3 jogadores que poderiam render um capital de draft interessante. Talvez eles sejam trocados ainda na trade deadline, né? Eu acho que essa é a tendência. Mas como ainda não foram trocados, é uma crítica que eu faço. Faltou trocar esses 3 jogadores. Deveria ter trocado esses 3. Bom? E para encerrar, Washington Wizards. O que eu gostei da off-season do Wizards? A troca do Avdija, acho que é interessante, acumula mais capital de draft, pega o Malcolm Brogdon, que pode se transformar em pelo menos mais uma escolha de primeira rodada no trade deadline. Achei boa. E a chegada do Alex Sarr e do Carrington. São 2 jovens que vieram nesse draft e que devem contribuir bem, devem ser peças importantes para o futuro do Wizards. Eu sou o maior fã do mundo do Sarr? Não, vocês sabem disso. Eu tenho várias críticas ao Sarr. Acho que ele tem diversos problemas ofensivos, mas é inegável que ele tem um teto muito alto. E defensivamente, ele é muito bom. Então, gosto. O Carrington, eu acho ele um prospecto bem sólido. Pode até virar titular nessa temporada. Então, o que eu gostei do Wizards foi isso. As escolhas do draft, Sarr e Carrington. E a troca do Avdija, que eu acho que, pensando no futuro, foi boa. O que eu não gostei foi que não trocou o Kuzma, né? Faltou trocar o Kyle Kuzma. Principalmente na noite do draft. Eu esperava um Wizards trocando o Kuzma no draft, tentando acumular um pouquinho mais de capital. Mas talvez o Wizards esteja segurando o Kuzma para trocar na noite do draft do próximo ano, porque vai ser um draft mais talentoso do que foi esse. Então, talvez essa seja a estratégia. Mas foi o que eu não gostei, né? Não ter trocado nosso querido Kuzmão da massa. Então, eu acho que é isso, né? Acho que eu passei por todos os times, acho que eu não esqueci de ninguém. Falei do Wizards, falei do Toronto. Vamos aqui fazer uma revisão. Spurs, Sacramento, Pelicans, Phoenix, Filadélfia, Orlando, OKC. Falei do Knicks, falei do Pelicans, falei do Minnesota, falei do Milwaukee, Miami, Memphis, Lakers, Clippers, Indiana, Houston, Golden State, Detroit, Denver, Dallas, Cavaliers, Atlanta, Boston, Brooklyn, Charlotte e Chicago. Falei de todo mundo, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Comenta aí sua opinião, né? Se você concorda com a minha visão sobre a off-season dos times, comenta aí. E é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.